Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e estamos aqui sempre, todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista, conversando com você sobre tratamentos naturais. Se você nunca me escutou, me siga nas redes sociais. Há muitos anos aqui no rádio. Então, são 28 anos de Vibe Mundial. 28 anos de Vibe Mundial. Graças a Deus, com muito sucesso. Você pode me seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook e no podcast. Doutora Ana Clélia Matos. No podcast, doutora Ana Clélia Matos, Medicina Chinesa. Então, muitos dos nossos programas são gravados e colocados nas redes sociais. E essa semana no Instagram eu estou comentando sobre os diversos tipos de tratamento quando se trata, por exemplo, da mesma doença. Cada indivíduo vai ter o seu tratamento diferente. Então, várias pessoas com gastrite, cada um dentro do raciocínio da homeopatia e da medicina chinesa, cada um tem a sua característica peculiar, individual, e vai ter exames completamente diferentes do pulso, mesmo que as endoscopias sejam muito parecidas, o tratamento não é igual para todos. O tratamento é individualizado. Então, no momento que a gente toca o pulso, nós vamos saber a origem da doença, a origem primária do desequilíbrio energético. O que é mais importante? Tratar o sintoma ou tratar a causa que levou àquele sintoma? É dessa diferença que se trata um tratamento energético, homeopático ou com as fitoterapias chinesas. A índice que cada um tem de adoecimento vem do miasma pessoal da pessoa, da tendência de adoecimento daquela pessoa ou daquela família, daquela hereditariedade. Então, quando nós corrigimos o desequilíbrio energético, nós temos sucesso. Ainda ontem eu estava conversando com uma paciente que tem nevralgia. Antes disso, eu vou abrir o telefone do ouvinte mundial para você que está me escutando ao vivo e quiser conversar comigo. O programa todo eu vou conversar com você, ouvinte mundial. Então, os telefones a partir de agora estão abertos. O DDD é 11 31710221 e 3262 4490. Aproveita. As linhas estão desocupadas e você que passou tanto tempo querendo ligar, falar, é agora o momento. 3262 4490, 31710221. E ontem eu estava conversando com uma paciente que tem nevralgia do trigêmeo de repetição. O trigêmeo é um nervo que passa na lateral da nossa cabeça, do nosso rosto. Uma parte vai para a região do alto da cabeça, a outra vai para... Por isso que é trigêmeo, ele tem 3 ramos. E aí a gente começou a analisar juntas, né? Por quê dessa repetição de sintoma? Então, se você vai no médico alopata, no neurologista ou no otorrino, que muitas vezes trata, ele vai te dar lá um anti-inflamatório, um analgésico, até analgésicos muito potentes, porque a dor do trigêmeo é lancinante. E muitas vezes você pode lembrar que você acabou tendo essa dor depois que você levou um golpe de ar frio, é possível. Depois que você tomou algo extremamente gelado, é possível, porque o frio pode desencadear trigemialgia. Então, na hora que você toca o pulso da pessoa, muitas vezes você sente aquele pulso fino, profundo, fraco, que é um pulso de deficiência de yang, e é um pulso extremamente yin, é um pulso de frio. E muitas vezes não só no órgão que gera o yin do corpo, que é o rim, mas também o yin do fígado, o yin do baço,
E aí você pode até entender, mas do ponto de vista emocional, a gente foi conversando, foi puxando. E por quê? Por que dessa dor? Em que momento ela apareceu? Se de fato teve o golpe de ar frio, o alimento frio, sim, haveria. Mas ela já tinha tomado água fria, água gelada tantas outras vezes, e por que que só agora deu? Ela já tinha tomado golpe de ar frio várias vezes, e por que que só agora deu? E aí, dissecando essa anamnese, a gente chegou a um ponto: existe um conflito de separação. Então, teve um momento que a filha dela, por uma bobagem qualquer, talvez tinha lá os seus problemas pessoais naquele momento, rompeu com a mãe. Falou que não queria mais falar com a mãe, queria dar um tempo para a mãe, que não estava aguentando mais. Enfim, eu não vou me detalhar nos detalhes da relação das duas, mas aquele conflito de separação, aquele diálogo duro no WhatsApp, fez ela sofrer muito. E no dia seguinte, ela realmente saiu, tomou o golpe de ar frio. E aí ela desenvolveu a trigemialgia, que já está durando 3 meses. Foi a partir daquele conflito de separação com a filha. E já tem 3 meses que ela não fala com a filha. Ela manda o WhatsApp, a filha bloqueou. Tenta falar com ela, mandar recados através de outros membros da família, ela não responde. Ela simplesmente deletou a mãe, como se isso fosse possível, você deletar sua mãe da sua vida. Isso não é possível, mas ela está praticando isso. Não estou aqui julgando a atitude da moça. Mas aquilo, o que significou aquilo para aquela mãe? Foi uma separação abrupta, brusca, porque ela sempre foi aquela pessoa que esteve ao lado da filha, que sempre ajudou a filha a criar os filhos, os netos, muitas vezes sacrificando a si própria para estar disponível para cuidar da filha durante a vida toda e do neto. E é uma filha única. Então a dor ainda é maior, porque não tem um outro filho, é a única filha que a rejeita. Essa senhora está viúva há muitos anos, ela é sozinha. Lógico, ela tem irmã, tem sobrinhos, tem outros familiares, mas o núcleo familiar dela é ela, a filha e os netos. E o genro. E, infelizmente, nem o genro responde às solicitações e aos WhatsApp dela. Então, isso gerou uma dor tão profunda, e é uma dor que gerou essa inflamação no trigêmeo, que é um nervo da face, né? É um nervo que passa ao redor dos olhos, ao redor da boca, do ouvido, então de todo esse sentido de separação que vem dos órgãos do sentido. Ela não vê a filha, não fala com a filha e não escuta a filha. Então essa é a dor. Então eu estou trazendo isso para a gente poder sempre correlacionar o tipo de trauma emocional com os nossos sintomas físicos. E que provavelmente, se eu só der remédio para desinflamar o nervo ou para diminuir a dor, isso não vai ser resolvido da maneira mais profunda, mas nós tivemos que trabalhar o emocional. E principalmente passar a ideia de que nós não estamos sozinhos. Porque qual era a questão principal dela? O abandono e a solidão que ela está vivendo nesse momento. Mas nós nunca estamos sozinhos. Deus nos ama o tempo todo. E aí eu até citei há 5 dias atrás, a doutora Filó, no áudio dela, na pregação dela, ela fala do amor de Deus para conosco e de que a gente se esquece disso, de que nós somos filhos de Deus e que nós temos que amar o outro como amamos a nós mesmos. Mas quantas vezes a gente para de amar, não sabe, não ama o outro porque nós não sabemos nem amar a nós mesmos. E nós não entendemos que nós somos amadas pelo único que ama todos nós indistintamente, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nos nossos erros.
mas nós somos amados por Deus. O tempo todo Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia, Ele está conosco. E se nós nos sentimos filhos de Deus, preenchidos desse amor, nós conseguimos expressar o amor por nós mesmos e pelo outro. Então o mandamento, amai aos outros como a si mesmo, que Jesus deixou para os apóstolos, né, como mensagem naquele dia da última ceia, foi essa mensagem, nós temos que nunca esquecer disso. Então eu disse para ela, você não está sozinha. E não crie mágoa da sua filha e nem raiva da sua filha, porque ela tem um momento difícil, com certeza, onde ela não está encontrando esse amor dentro dela. Então ela não sabe te devolver esse amor. Mas não perca essa noção e esse amor e nunca desista da sua filha. Dá um tempo para ela vai voltar. Ela vai voltar. E você vai recebê-la com os braços abertos, porque você a ama, você é mãe dela. E aí eu tenho certeza que a medicação emocional, a medicação também para trigemialgia vai fazer toda a diferença para ela de hoje em diante. Ok? Tem gente na linha, Pedro? Vamos lá? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Quem fala é Rodrigo, tudo bom? Oi, Rodrigo. Bom dia. Da onde você fala? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Pois não, no que eu posso ajudá-lo? Não, já tenho ouvido bastante o programa aí da doutora, né? Sim. Tentei ligar outras vezes, mas eu tenho enfrentado um problema depois da pandemia frequente. Não aguento mais as minhas enxaquecas. E eu Sim. nunca tive isso. E eu tenho pesquisado, né, por conta, e, enfim, uma série de coisas. Cheguei em duas coisas, né, que tem a ver com o intestino, o famoso leaky gut, e tem a ver com, o pessoal fala Covid longa, síndrome pós-spike, enfim. Eu só sei que eu não aguento mais. Eu não posso comer um glúten, que eu nunca fui assim. Não posso comer um pão, tem que ser pão de arroz. Evito cafeína, que eu sempre gostei. Ou seja, eu tô com uma vida assim meio... Perdi alguns gostos, né? Eu sei que é uma coisa simples, dá para controlar, mas ultimamente eu não tenho comido algumas coisas que eu sei que eu não posso comer e mesmo assim ela aparece. E assim, é muito ruim. É um Qual dia é inteiro, são 24 horas. Qual é a parte da cabeça que dói? Alô? Qual é a parte da cabeça que dói, Rodrigo? Às vezes ela começa mais na lateral, assim, é uma dor aguda, né? Direita. Sim. E às vezes tem dia que, assim, eu sei que ela começa de um lado, ela vai para o outro lado e ela acaba. Porque são 24 horas, ela começa, chega num pico de dor e depois diminui e nessas 24 horas ela passa. Né? E ela lateja? Né? É latejante, em peso? Sim, aguda e que fica dando pontada. E assim, eu sinto antes um amargor na boca, a visão atrapalha, dificulta. Aí eu fico assim, às vezes até arrepia, sabe? E eu sei que tem a ver com o intestino também, porque aí o ir no banheiro é diferente, tanto antes quanto depois que ela tá passando. E ela então, ela vem quantas vezes por mês? Olha, quando eu não sabia que eu não podia comer, que uma colega do trabalho falou, anota o que você come, você vai ver que você vai começar a descobrir algumas coisas, ela vinha uma vez por semana. Depois eu comecei a controlar, cheguei a ficar 30 dias sem porque eu parei de comer todas as coisas, né? Mas aí às vezes ela aparece, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Qual a sua idade? Qual a sua idade? 47. 47? Isso. Ok, Rodrigo, obrigada. Eu vou te responder no ar, tá bom? Obrigado. Bom dia. Então vamos falar da enxaqueca? A enxaqueca, que nem é tão rara assim, que é muito mais comum nas mulheres do que em homens, né? Enxaqueca na medicina chinesa é tradução de fígado. Ah, mas é intestino, Covid longa, é fígado. É fígado. Então vamos lá. Quando a gente tem uma dor hemicrania, quer dizer, começa a dor num lado da cabeça.
Depois ela pode permanecer naquele lado da cabeça ou não. Atrapalha a visão, dá fotofobia. É fígado, porque o fígado rege os olhos. E a hemicrania, quando a dor de cabeça é só de um lado, ela vem da vesícula biliar, que é a víscera acoplada ao fígado. É como se a vesícula ela é secretária do fígado. Então, a secretária ela recebe o impacto antes do chefe. Ela está lá fora, o chefe está lá dentro da sala, ela que recebe a discussão, o nervoso, as pessoas que entram na recepção, a secretária está lá, é o paredão do fígado, tá? Toda vez que você tem hemicrania, significa que aqueles pontos do meridiano da vesícula biliar estão sendo acometidos. Se a gente for olhar o mapa dos meridianos de energia, o meridiano da vesícula biliar, ele faz um zigue-zague em toda a lateral da cabeça. De cima, passa pelo ouvido, volta, passa pela mandíbula, desce pelo pescoço e vai para a lateral do corpo, passa na região da vesícula biliar, de um lado e do outro, apesar da vesícula ser do lado direito, ela faz o zigue-zague em espelho, bilateral, desce pela nádega, pela região do ciático, pela lateral da coxa, lateral da perna e vai parar no dedinho do pé. É um dos meridianos mais longos do corpo, o meridiano da vesícula biliar. Qualquer ponto desse meridiano pode sentir dor. Às vezes você não está com a dor de cabeça, você está com a dor na região da vesícula, no lado direito do abdômen. Ou às vezes você está com a dor no ciático. Às vezes você está com a dor na lateral da coxa. E isso, presta atenção nessa relação. E o que é o fígado? É o grande aplanador das emoções. É o grande aplanador das emoções. Que emoções? Nervoso, raiva, ódio, ira, frustração. Quando a gente quer que a coisa aconteça assim e não sai, sai assado. Aquele nervoso constante. E vesícula biliar, além de carregar todo esse nervoso, raiva, ódio, ira, carrega a indecisão. Presta atenção, Rodrigo, se você não está com uma questão na sua vida de indecisão. Eu fico nesse emprego ou não? Eu estou feliz no casamento ou não? Eu tenho uma relação com XYZ boa, mas eu não aguento, tá boa, tá ruim. Indecisão em coisas importantes. Vai dar dor de cabeça. O alimento pode gerar dor de cabeça? Claro. Porque o fígado é a máquina metabólica do corpo, então tudo que você põe na boca vai gerar trabalho para o fígado. Ah, como é que pode? Passa pelo estômago, é digerido, passa para o intestino delgado, é absorvido, vai cair nas veias mesentéricas superiores, que vai cair no sistema porta-hepático e aquele sangue que vem do intestino, que foi filtrado, aquele alimento, vai parar na máquina metabólica do corpo. Então, vai entrar na circulação através do fígado. Então, o fígado vai metabolizar tudo. Tudo. Agora, é só o alimento? Não, não é só o alimento. É o emocional e o alimento. As questões do dia a dia e o alimento. Então, eu vou lá metabolizar alho. Aquilo gera calor. Eu ponho pimenta na minha comida, vai gerar calor. O glúten, por que o glúten dá problema? Porque a farinha de trigo no Brasil é transgênica, ela tem muito mais glúten e muito mais difícil para digerir. Apesar de nós não, a maior parte da população não ter a doença celíaca, essa quantidade de glúten no trigo transgênico é tão alta que a gente não tem gliadina, enzima suficiente para metabolizar, quebrar aquilo no intestino. Acaba indo a molécula inteira para o fígado e ele tem que metabolizar. E esse fígado já está sobrecarregado, então ele não tem espaço para fazer todo o metabolismo da gordura, da carne vermelha, que é metionina, dos suplementos alimentares, que hoje é muito comum as pessoas tomarem, do açúcar, né?
do trigo, do glúten, do leite, do queijo, do requeijão, da caseína, da proteína que vem do leite, que também pesa para o fígado metabolizar. Então, o fígado, ele é o órgão mais sobrecarregado, porque além dele metabolizar tudo que você põe na boca, ele tem que arrumar um jeito de metabolizar as suas emoções. Ah, mas é só nervoso, raiva, ódio, ira, indecisão? Não, é tudo. Por quê? É como se o fígado fosse um goleiro do emocional. Então, se você tem tristeza, medo, preocupação excessiva, ansiedade, bate no goleiro. O goleiro quem é? O fígado. Só que o fígado pega o medo e joga para o lado do rim. A preocupação para o lado do baço pâncreas. A ansiedade para o lado do coração e a tristeza vai para o pulmão. Mas ele faz esse trabalho de rebater essas bolas. E que bola que ele engole? O nervoso, a raiva, a frustração e a indecisão. Então, um trabalho de tratamento de enxaqueca passa pelo fígado. Ah, mas o intestino é importante? A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Mas, então, a gente pode até dar probióticos, fazer uma vermifugação. Vai resolver enxaqueca? Não vai resolver enxaqueca. Trabalhar só o intestino não é suficiente. Então, Rodrigo, além de ter vídeos no meu canal do YouTube falando sobre enxaqueca, o tratamento da enxaqueca, como ele é baseado no tratamento do fígado, a gente faz o exame do pulso e da língua, para ver em que grau. Por quê, doutora? No meu livro, no Guia Prático de Medicina Chinesa, eu tenho aqui um capítulo inteiro do fígado, onde eu descrevo as síndromes chinesas do fígado. Então, tem síndrome de estagnação, tem síndrome de deficiência, tem síndrome de estagnação de calor e de fogo. Então, quando a gente vai examinar a língua da pessoa, a gente vai olhar principalmente a borda da língua. A borda da língua é o fígado. Então, às vezes, a gente olha aquela borda da língua, está mais vermelha que o corpo da língua. Ou então está com umas pintinhas vermelhas, pontuais. Ou então está com manchas de sangue pisado na borda da língua. É estagnação de sangue no fígado. Então, as síndromes chinesas podem ter estagnação de calor no fígado. No meu livro, para quem tem o livro, está na página 79. Síndromes do fígado pela medicina chinesa. Estagnação do qi do fígado, que é o mais comum. Estagnação de energia no fígado. Então, dá uma condição de excesso. Nas mulheres dá ansiedade, TPM, indigestão, irritabilidade, frustrações, a pessoa que fica reclamando de tudo. Ascensão do fogo do fígado, é a segunda síndrome, né? Que vai dar a hipertensão, hipertiroidismo, infecção da vesícula biliar. E é bom a gente lembrar que mesmo que a pessoa não tenha vesícula biliar, o meridiano continue os sintomas também. Não adianta só ir lá tirar a vesícula biliar, porque vai continuar com a enxaqueca. Constipação intestinal, infecção urinária de repetição, até AVC e infarto. Umidade e calor no fígado e na vesícula biliar vai gerar outros sintomas, como dores no testículo, eczemas, hepatite, herpes de repetição. Vento no fígado movendo-se internamente. Isso pode dar convulsão, epilepsia, que é o vento interior. Vertigem, dores de cabeça. Tem que tratar o fígado, Rodrigo. Se não tratar o fígado com a fito chinesa, se não mudar a alimentação, mudar a dieta do fígado, eu falo sempre, tem no meu canal do YouTube. A dieta do fígado é importante, mas também tem que tratar com as ervas chinesas. Fazer acupuntura, muito bom também, mas tem que ir na causa. E aí você se cura, com certeza, já cansei. Eu tenho uma família que vem de Bauru, 3 irmãs, 3 enxaquecosas. Elas vêm, todas estão curadas. Elas já estão aí comigo, não largam o consultório, cada 6 meses, cada 1 ano, vem. Ela vem porque se sai um pouco da medicação, volta a enxaqueca. Mas melhoraram muito, muito, só com fitoterapia. Então o recado é esse, tá bom?